vou colocar aqui, porque depois, senão, na gravação vai ficar muito ruim. Pronto. Esse texto, ele está à disposição de vocês, já está, esse texto não, essa apresentação já está à disposição de vocês no nosso grupo de Sociologia 1. Eu queria aproveitar também, porque eu recebi um e-mail. Espera aí, só ver aqui onde é que está. Que eu já respondo a vocês, e aí a gente já... do Cláudio, tá? Do José, ele perguntou, nossa equipe, estamos com enorme dificuldade para definir... O Cláudio, ele disse o seguinte, os membros da equipe dele estão com uma dificuldade para definir como abordaremos o tema modernidade. Todos os temas que estão lá para os trabalhos finais de vocês, eles são temas muito gerais, tá? Mas vocês podem escolher uma coisa bem específica. Então, eu vou discutir modernidade. Então, por exemplo, eu quero discutir o conceito de secularização. Então, como é que essa passagem, né, de uma história centralizada numa ideia de Deus, de divindade, para uma ideia centrada de homem, de mulher, de processos que se constituem como seculares e que, portanto, têm um desdobramento histórico diferente. Não, esse conceito é muito amplo. Então eu quero pensar a questão das tecnologias, da burocracia, ou quero pensar as questões que o Marx está colocando no trabalho dele, o advento da classe, da burguesia, né, como classe dominante, do Estado, da República. Você pode trabalhar com algo bem específico, tá? Até se você quiser trazer para advento o surgimento dos meios de comunicação, alguma coisa que você possa trabalhar de maneira bem específica. Então, é um tema mais amplo, tá? Todos esses teóricos que a gente está estudando agora são teóricos que estudam temas relacionados à questão da modernidade, né? O advento de uma sociedade capitalista, industrializada, tecnológica, né? De relações sociais mediadas por uma burocracia, por estados nacionais constituídos na forma de repúblicas, tá? O advento da democracia. Então, você pode pegar um conceito do Marx, ou do Weber, ou do Durkheim, e, a partir dali, fazer o seu trabalho. Não precisa fazer uma discussão muito ampla. E também, se não quiser pegar uma coisa muito específica e fazer um painel, alguma coisa assim, mas, né, dando um painel dessa temática, também você pode fazer. A ideia é o que eu quero. O trabalho, eu só quero que você faça alguma relação com os autores que a gente estudou. Para mim, isso é mais importante do que o tema, do que o que você vai discutir. É ver você sendo capaz de usar esses autores, de fazer uma relação, de estabelecer um diálogo do seu trabalho com os autores que a gente estudou. Tá bom? Pronto, basicamente é isso. Só um minutinho. Bem, hoje a gente vai fazer o Marx, ele ficou, né, o trabalho dele muito marcado pela questão do peso que o Marx dá à questão econômica. Então, as dinâmicas, é como se as dinâmicas, as maneiras como as pessoas, né, homens e mulheres, se organizam para a produção da vida material, ela basicamente determinasse ali todas as outras
formas, todas as outras maneiras pelas quais, todas as outras relações, né? A própria cultura e a própria realidade institucional, né? A própria realidade política, né? É você. Eu acho hoje tá, como ela tá numa agonia muito grande, tá difícil aqui a organização doméstica para aula remota, tá bom? Então, vamos lá. Como o Marx ele ficou muito marcado, né, por essa questão da realidade econômica como um elemento realmente determinante das outras relações sociais, isso pesou muito no trabalho do Marx, né? E uma das questões que o Marx foi muito questionado ao longo da carreira era justamente sobre a questão da política. Qual o peso, né, que as lutas políticas elas tinham na determinação dos fatos, na determinação, né, de fenômenos sociais, de fatos históricos, né, de lutas, de grandes realizações como a revolução ou como a conservação de um determinado regime político. O 18 de Brumário é o texto que talvez Marx melhor explica como as lutas de classes, elas são lutas políticas, né? Elas são lutas políticas, mas que envolvem, de algum modo, as lutas também pela determinação dessa sociedade por agentes, né, que ocupam uma determinada posição justamente na maneira como essa sociedade desenvolve os meios de produção. Então, aqueles que detêm o poder dos meios de produção, como Marx muito bem observou, são aqueles que também, de certa maneira, têm uma posição dominante do ponto de vista ideológico. As ideias de uma época, para o Marx, seriam a expressão, né, da dominação de classe. Portanto, da dominação daqueles que detêm os meios de produção, em contraposição àqueles que efetivamente não dispõem das mesmas condições. E aí o Marx desenvolve, no 18 de Brumário, uma reflexão a partir dos eventos, né, que levaram Luiz Bonaparte, que foi um presidente eleito da França, né, foi um líder eleito, dos primeiros, né, pelo voto popular na França, a dar um golpe de Estado e restituir, né, o Império francês, um pouco resgatando, né, a ideia do Império, algumas ideias do Império Napoleônico. Então, isso foi muito interessante, muito emblemático na perspectiva de como Marx conseguiu explicar esses eventos à luz do seu método, né? À luz do materialismo histórico e dialético. Então, isso foi um avanço muito interessante do ponto de vista científico. A contribuição de toda a obra do Marx, ela tem uma contribuição científica muito importante, do ponto de vista do método, de como o método ele possibilita explicar determinados fenômenos. Então, o 18 de Brumário é uma obra que ilustra de maneira muito interessante o funcionamento, né, do materialismo histórico dialético. É uma obra que ela tem também, ela precisa ser lida considerando que ela tem um caráter jornalístico, né? Ela visava dar notícia, né, desses fatos e, consequentemente, ela é uma obra recheada, né, de referências a eventos históricos, né, com datas, inclusive na forma de metáforas, né,
e esses eventos históricos são citados sem serem aprofundados, né? Então, assim, é muito comum que você leia, né, o 18 de Brumário e você tenha dificuldade, porque você não encontra ali, né, rapidamente essas referências na sua memória, né? Na época que eu li o 18 de Brumário, realmente tive muita dificuldade, né? A gente tinha que pesquisar, né, nos livros, nas enciclopédias, para ver as datas, para ver as referências, né? Para entender melhor o contexto social francês e, consequentemente, entender melhor a obra. Hoje, vocês podem fazer isso com muita facilidade, tá? Olhar para esses eventos, né? Muitos de vocês estudaram sobre a Revolução Francesa, mas estudaram de maneira muito superficial. Estes eventos, eles passam décadas, pelo menos a Revolução Francesa do final do século XVIII, os eventos que o Marx está narrando são de meados do século XIX. Luiz Bonaparte é sobrinho de Napoleão Bonaparte, né, que foi um imperador, né, que liderou o exército francês, que era um exército com uma visão de mundo, né, distinta naquele momento das monarquias absolutas, né, e ali houve o primeiro também um primeiro movimento, né, de golpe de Estado por parte de Napoleão, e esse golpe ele é revivido nesses eventos que o Marx narra, que são eventos de meados do século XIX. Então, entender isso, né, o papel da Revolução Francesa, do golpe de Estado, de Napoleão, depois da Comuna de Paris, até os eventos que levam à ascensão e ao golpe de Estado de Luiz Bonaparte, são super importantes, né? O 18 de Brumário é uma referência ao golpe de Estado de Napoleão Bonaparte, certo? Não acontece no 18 de Brumário o golpe de Luiz Bonaparte, mas ele é uma referência. Ele já é no título da obra uma jogada com a ideia central, né, de que a história ela acontece como tragédia e depois como farsa, né? Então, como isso que eu sempre brinco, né, que o 18 de Brumário ele nunca foi tão atual para mim. Você lê os eventos na França do século XIX, você vai dizer, nossa, isso está acontecendo, né, no nosso país, né? A memória, né, esse novo fanismo, né, por um período histórico relativamente decente, né, reivindicando esse período com a ditadura militar como uma revolução, como algo que foi bom para a sociedade, né, e criando ali as bases para um novo golpe de Estado. Então, isso é super importante da gente entender e da gente, né, ter elementos, de fato, de teoria social para poder compreender a nossa realidade. Então, isso é muito importante. Eu recomendo, aí eu queria também deixar aqui essa observação, eu recomendo que vocês, eu sugeri lá, lessem, né, pelo menos da 9 a 53, mas eu recomendo muito que vocês leiam essa obra na sua integralidade, até porque, para entender bem a parte sobre o golpe de Estado, você tem que ler até o final da obra, realmente, quando Marx detalha melhor esse conceito, tá? Então, eu recomendo que vocês, assim, aqueles que realmente desejarem entender, quiserem pensar essa questão nos seus trabalhos finais, inclusive, né? Dá para pensar a partir de vários dos temas, dá para pensar a partir do Estado, dá para pensar a partir da modernidade. Quem não conseguiu pegar na biblioteca, né, eu coloquei integral, né, a edição da Boitempo, está lá para vocês, eletrônica, uma qualidade muito boa, está perfeito. Então,
dá para vocês aproveitarem bastante o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, tá bom? Bem, uma questão central da obra, né, é justamente o tratamento teórico-metodológico que o Marx dá à questão política, né, mostrando que as lutas políticas, elas evidenciam processos históricos e revelam as contradições de cada etapa do desenvolvimento das forças e meios de produção da vida material. Esse é um elemento que está lá já na ideologia alemã, e o Marx traz aqui e explica de uma maneira muito mais interessante, né, porque ele está fundamentando essa sua análise das contradições entre as forças de produção e os meios de produção a partir da explicação, né, de como essas lutas se deram na França, né, como é que elas vão acontecendo, como é que a burguesia, classe dominante da sociedade capitalista, ela vai aprendendo a dominar, né, e como ela vai conseguindo fazer com que as classes subalternas elas sejam destituídas das possibilidades, das oportunidades criadas pelo próprio sistema republicano, que seria, né, a forma aí ideológica do processo de dominação burguesa, tá? Então, isso é super interessante, porque o Estado moderno, né, ele surge, ele emerge com as revoluções burguesas, e ele é a forma de dominação, digamos assim, típica, ideal, né, não quero usar um termo do Weber, mas a forma de dominação predominante desse tipo de sociedade. Só que ele não está imune às contradições, né, da realidade social. E são essas contradições que podem ser observadas nas lutas políticas de cada tempo. E aí o Marx mostra como isso pode ser feito. Então, isso é uma contribuição muito emblemática do 18 de Brumário, tá? As realizações das repúblicas burguesas, em seu processo de domínio material e político, criam dificuldades únicas para o controle social efetivo das classes subalternas. Tanto o primeiro Império Napoleônico, quanto a sua reedição por Luiz Bonaparte, são momentos em que a crise de Estado toma uma proporção de tal forma nas sociedades burguesas que essas sociedades que essa classe ela não tem outra maneira de sair da crise que não seja pela suspensão dos próprios elementos ideológicos, né, que constituíram seu sistema de dominação na forma do Estado. E, consequentemente, é preciso abrir mão das instituições para um controle efetivo, né, de forças armadas que vão, pela força, normalizar as relações sociais. Então, é muito interessante que há entre a burguesia e as forças armadas um vínculo histórico e reprodução das sociedades, né, fundamentadas no controle dos meios de produção e, consequentemente, da propriedade privada, né, e da ordem como ela se encontra em sua forma burguesa. Então, esses vínculos, né, que a gente observa hoje, né, entre políticos, forças armadas, religião, eles estão todos aí
né, colocados em jogo nesse período histórico para a ascensão de um novo imperador, né, que é capaz ali de tomar o poder para si e, consequentemente, encerrar a participação política por meio da República e normalizar a sociedade em conformidade com o poder, né, dessa classe que domina os meios de produção material. Então, isso é um processo extremamente complexo, ele não é simples, ele parece simples, né, quando o Marx explica só isso na sua teoria de maneira muito, digamos assim, conceitual, né? Lá na ideologia alemã, isso é explicado de uma maneira muito conceitual, e aqui o Marx traz elementos empíricos, né? Que nos possibilitam entender um pouco como essas coisas acontecem, como essas coisas funcionam. E aqui um elemento que ele aparece lá no final do texto, tá? Mas que acho que no prefácio, né, do Marcuse, ele chama a atenção, que é esse elemento, né, da criação de um inimigo, né, que precisa ser impedido pelas forças da ordem. E o Marx vai dizer o seguinte, né, o único que ainda pode salvar a Igreja Católica é o diabo, em pessoa, e vós rogais por anjos. É uma frase que não é do Marx, é de um bispo, agora não recordo o nome, né, tá lá no texto, vocês podem verificar, e ele faz essa menção justamente para dizer o quanto da importância, né, desse inimigo, da importância do peso, né, do que você se unir no enfrentamento de um inimigo comum. Então, essa grande imagem desse terror que representa, né, o diabo, o inferno, eles têm um papel fundamental, eles têm um papel político na construção de determinados projetos de poder. E isso é super interessante. Então, para quem quer entender isso, é preciso compreender como isso funciona, né? E aí o Marx ele traz essa dimensão muito forte, né, muito emblemática, para dentro do seu texto e faz com que a gente pense sobre justamente a narrativa burguesa, a narrativa ideológica de uma burguesia que sempre se vê em risco e que cria, né, seus demônios, né, nos inimigos da propriedade privada, nos inimigos do mercado, nos inimigos da livre iniciativa, nos inimigos da liberdade individual, né? Todos esses componentes ideológicos que, sem a existência desse inimigo, talvez não pudessem ser compreendidos na magnitude que eles são, ou como eles são. A gente vê hoje que qualquer pessoa que defenda, né, direitos sociais, qualquer pessoa que discorde, né, da opinião do grupo político no poder, automaticamente, né, é enquadrado na perspectiva do comunista, né? E comunista para essas pessoas não é a pessoa, né, que vislumbra uma outra sociedade, um outro tipo de organização, em redes de colaboração e comunhão e solidariedade, fraternidade, que podem justamente criar novos vínculos sociais. Não, as pessoas não querem discutir isso, né? O comunismo não é o inimigo de Deus, é o inimigo da família, é o inimigo da propriedade, é quem come criancinha, há toda uma demonização disso. Então, esses elementos também vão ser presentes, né? Essa ideia que existia muito forte na França de uma instabilidade que levasse a França a um novo terror, como aconteceu, né, pós-Revolução Francesa. Então, essa possibilidade do caos, do terror, da instabilidade, isso era o tempo todo acionado, né, essas
E aí tem no prólogo também tem uma relação muito interessante do Engels, quando diz, né, que Marx foi o primeiro a descobrir a grande lei do movimento da história, a lei segundo a qual todas as lutas históricas travadas no âmbito político, religioso, filosófico ou em qualquer outro campo ideológico são de fato apenas a expressão mais ou menos nítida de lutas entre classes sociais. A lei segundo a qual a existência e, portanto, também as colisões entre essas classes são condicionadas, por sua vez, pelo grau de desenvolvimento da sua condição econômica, pelo modo da sua produção e pelo modo do seu intercâmbio condicionado pelo modo de produção. Essa lei que para a história tem a mesma importância do que a lei da transformação da energia para a ciência natural, essa lei lhe proporcionou também, nesse caso, a chave para a compreensão da história da Segunda República Francesa. E essa história lhe serviu para submeter a sua lei à prova. Tanto é que, 33 anos depois, ainda temos de reconhecer que ele passou no teste do brilhantismo. E é muito interessante que o Desoito de Brumário realmente é um livro que não só 33 anos depois era muito atual, como é um livro ainda hoje muito atual. Não é à toa, né, quando a gente pensa assim, o Brasil está em crise. Não, o Brasil está em crise para um determinado tipo de segmento social, né? Para as classes subalternas, mas para as elites, o Brasil vai muito bem, obrigado. Né? Nunca se ganhou tanto dinheiro com a desvalorização do real, determinados setores não ganham tanto dinheiro, né? Com a inflação, né, que está acontecendo. Então, o Marx está dizendo assim, olha, tudo parece política, né? Tudo parece ideologia, né? Você tem trabalhadores junto a partidos que defendem valores liberais, né? Valores neoliberais, valores conservadores, mas você tem, independentemente disso, posições no mundo social em que esses elementos ideológicos eles não são suficientes para explicar, tá? Essas diferenças, elas são diferenças relacionadas à maneira como a distribuição das riquezas e dos meios de produção, ela se dá. Então, as classes que dominam os meios de produção, elas visam o quê? Elas visam preservar o seu domínio. E, obviamente, elas vão, em um momento como uma revolução, elas podem atuar conjuntamente às classes dominadas. Então, é muito interessante, porque o Desoito de Brumário, ele surge numa reflexão, a partir de uma reflexão do Marx, de que as revoluções, tanto a Revolução Francesa, no final do século XVIII, como as revoluções, né, que levaram à Segunda República Francesa, são movimentos históricos de instituição, né, de uma república, aonde os trabalhadores se organizam, com sindicatos, com partidos, com ligas. Então, esses trabalhadores se organizam, alcançam posições nessa república, né, já que os valores da Revolução Burguesa são as democracias, são as repúblicas, né, fraternidade, igualdade, solidariedade. Então, esses grupos, eles chegam a alcançar posições no interior do Estado, no interior das repúblicas, mas o seu avanço ele tem um limite. E o Marx tem uma reflexão muito interessante, porque ele diz o seguinte, em relação à luta de classes, né? É possível que as classes trabalhadoras cheguem ao poder do Estado. É possível que isso aconteceu em praticamente todos os países europeus. Isso aconteceu, né, no Brasil, né? Então, a gente observou o advento de partidos de trabalhadores chegando ao poder, mas não conseguindo transformar essa realidade social na medida em que eles entendem que esses valores da
das sociedades burguesas são os valores a serem preservados. E, portanto, ao preservá-los, eles reproduzem os mecanismos de dominação social. Então, a burguesia não tem problema nenhum de ver esses trabalhadores no poder e esses trabalhadores gerenciando uma instância, né, de poder de uma sociedade capitalista. O grande problema está quando, de fato, as políticas, né, mobilizadas por esse grupo no poder visa alcançar e colocar, digamos assim, alguns contrapesos à dominação burguesa. Então, quando esses contrapesos eles se efetivam, né, quando chegam políticas de redistribuição de renda, quando chegam políticas de reforma agrária, quando chegam políticas de democratização da saúde, da educação, aí eu começo a encontrar resistência, porque essas políticas efetivamente colocam em risco o domínio burguês, e quando isso acontece, o mecanismo buscado para normalizar essa situação é, então, o golpe de Estado. É quando a burguesia, né, vincula a preservação da sua sociedade ao controle de forças militares que vão aí, né, impedir, né, que a classe trabalhadora, né, tome de assalto o Estado e, consequentemente, os meios de produção e distribuição das riquezas em uma determinada sociedade. E aí, já entrando um pouco na obra, é muito importante, né, porque toda essa reflexão do Marx, ela envolve a sua compreensão de que os homens fazem a sua própria história. Contudo, não a fazem de livre e espontânea vontade, pois não são eles quem escolhem as circunstâncias sob as quais ela é feita, mas estas lhes foram transmitidas assim como se encontram. A tradição de todas as gerações passadas é como um pesadelo que comprime o cérebro dos vivos. Então, é muito interessante, né, todo esse processo que o Marx via na luta de classes como um motor da história. Não obstante, cada geração que herda, né, as condições históricas, né, desenvolvidas pela geração anterior, também, né, vivencia essa experiência de ser, digamos assim, assombrada por esse passado, né? E isso é muito interessante quando a gente pensa essa realidade justamente de como a burguesia recorre à glória, né, ao passado de uma glória como recurso ideológico de manutenção dessa sociedade. Então, esse passado glorioso, ele aparece como um passado universal, que une toda a sociedade. O problema é que este universal, ele só é universal enquanto valor de uma sociedade, enquanto valor da classe dominante daquela sociedade. Por isso que Marx vai dizer, né, que a classe que domina material, ela também domina ideologicamente. E isso se vê na própria construção da memória. Então, a burguesia, ela tem historicamente manejado essa memória, né, na medida em que ela defende os seus valores como os valores universais e como os valores de toda a sociedade. Então, quando Luiz Bonaparte, né, sobrinho de Napoleão, reivindica essa herança, essa herança não aparece como uma herança da classe burguesa. Essa herança aparece como uma herança do povo francês. Por isso que a ideia de patriotismo, né, é tão reivindicada pelos grupos, né, neoliberais, pelos grupos conservadores, né, de direita. Porque ela é uma ideia que justamente pretende preservar a dominação vigente. E para isso, ele precisa estar, né, essa dominação ela precisa estar, ela precisa
ela se sustenta, né, por ideologias que naquele momento se apresentam como a verdade sobre aquela sociedade, escondendo justamente todos os elementos contraditórios, que são aqueles que os cientistas sociais precisam observar nas suas investigações. Então, o materialismo histórico ele propõe, né, do ponto de vista teórico-metodológico, que realmente a investigação social ela seja muito mobilizada pela compreensão dessas contradições, pela compreensão dessa dialética, né, entre essas forças, né, que disputam o poder, mas não em condições de horizontalidade, tá? São condições totalmente desiguais, né? E a gente vai ver isso justamente a partir dos vínculos, né, que a classe dominante estabelece com a religião, estabelece com as forças armadas, estabelece com o sistema de justiça. Então, é muito simples, né, para consolidar esse domínio, eu fazer com que esse domínio não esteja baseado numa ação arbitrária de um grupo social, mas na ação de um grupo que representa a totalidade. Então, o nosso direito, todo o sistema de justiça, que é uma expressão ideológica da sociedade burguesa, ele vai se impor aos pobres de uma maneira diferente de como ele se impõe aos ricos. E isso não acontece por acaso. Isso não acontece porque as forças de segurança e justiça não têm tempo para fazer, né, ações, operações no Meireles. Só tem tempo de fazer na periferia. Isto acontece porque esse sistema ele é um processo, né, histórico que, de certa maneira, expressa o domínio material desta sociedade, desta classe da burguesia. Esse domínio material transformado em instituição, em ideologia, ele vai sempre criar, né, resistências para que esse domínio seja questionado. E não é resistência só numa escala assim de que se você for contra o sistema, você vai... Não, são resistências que se colocam no próprio cotidiano, certo? No próprio cotidiano. Então, nas sociedades burguesas, você é livre, de fato, você é uma pessoa livre. Desde que você se encaixe numa sociedade de mercado, desde que você decida, em caso de não ter propriedade privada, vender a sua força de trabalho como mercadoria, como trabalho assalariado e, consequentemente, receber uma remuneração que, dentro de um sistema de construção de valores, essa remuneração parece adequada. Mas que nunca é, porque nunca é restituído a totalidade do seu trabalho, mas só uma parte dele. A outra é apropriada na forma do lucro, na forma da mais-valia, do mais-valor e, consequentemente, também do capital. Tá certo? Muito interessante, o Marx está pensando, né? Como o movimento de revolução, ele não é um movimento linear, né? Cada revolução envolve uma série de movimentos contraditórios, de revolução e contra-revolução, de avanços e recuos. É muito interessante, né? No texto, Marx vai dizendo que as revoluções burguesas elas vão acontecendo em movimentos dramáticos, né? Que vão acontecendo em sequência, né?
Então, eles vão acontecendo de maneira dramática até que chega no momento em que o risco de instabilidade coloca em risco o sistema e, consequentemente, é preciso estabilizar. Então, essas grandes revoluções também têm têm enfrentado, né, uma série de processos contra-revolucionários, culminando no golpe de Estado, culminando no fim autoritário para um projeto que parecia, né, ser concluído pela emancipação, pela Revolução Comunista, mas que acaba encontrando ali uma série de bloqueios, né, para que isso não aconteça. Então, também uma passagem do texto, né, a própria sociedade deveria ter conquistado para si mesma um novo conteúdo. Em vez disso, foi meramente o Estado que retornou à sua forma mais antiga, ao domínio despudoradamente simples da espada e da batina. Assim, a resposta a Coup de Main, ataque surpresa de fevereiro de 1848, foi o Coup d'État. Não estou sendo... Acho que minha pronúncia não está correta, não, tá? Cabeçada, ação impensada, de dezembro de 1851. Assim como se ganha, também se perde. Entretanto, o intervalo entre os dois eventos não deixou de ser bem aproveitado. Cada classe, a dominação de classe, cada meio de produção cria as condições sociais para a sua própria transformação. Não é diferente nas sociedades capitalistas. Então, os estados nacionais, organizados em torno de repúblicas democráticas, eles foram uma invenção da sociedade burguesa. Mas eles foram uma invenção com grande potencial de, por meio dela, a classe trabalhadora se apropriar dos meios de produção e, consequentemente, transformar as condições objetivas de produção dessa sociedade. Feito isso, eu tenho todos os elementos para uma outra sociedade, né? A sociedade socialista, em qual me aproprio do Estado, a classe trabalhadora se apropria do Estado, redistribui a riqueza e cria as possibilidades para uma sociedade sem classe. Certo? A gente não viveu na história, apesar de termos vivido experiências socialistas, né? Não vivemos na história esse outro momento, né? De uma sociedade sem classe, uma sociedade sem o Estado, né, como um organizador das relações sociais. Isso tem muitas explicações, isso tem um debate longuíssimo na literatura, que vocês vão observar nos textos de Lenin, de Trotsky, Gramsci, né, Mao Tse Tung, entre outros socialistas, né, que pensaram juntamente, muito próximos, né, muito alinhados ao materialismo histórico dialético, e construíram outros projetos de sociedade, né, para além do modelo das sociedades ocidentais capitalistas. Isso tem vários desdobramentos históricos, né, como aconteceu a experiência russa, da União Soviética, com outros países, né, ali que compunham a União Soviética. Isso tem uma forma na gestação desse capitalismo de Estado chinês, né, com todas as suas contradições, né, o domínio de um partido. Isso tem sua forma em diversos países da Europa, tem um papel na criação de experiências socialistas e também da própria social-democracia, e isso tem um papel também em Cuba, na América Central, na América Latina. Isso tudo cumpriu uma agenda de lutas políticas que não terminou, certo? Não terminou, teve diferentes consequências e efeitos, causalidades e efeitos ao longo da história. Durante o século XX foram inúmeras as experiências que podem ser observadas, mas que ainda se encontra muito viva, muito presente, né? Que ainda está muito
forte, né, no imaginário político social, e isso, e ainda hoje, né, a gente está aí, o grande debate hoje feito na sociedade brasileira né, a possibilidade dos comunistas voltarem ao poder, certo? Então, toda uma construção, né, de uma imagem de que partidos que, no máximo, são social-democratas, né, a toda a esquerda latino-americana, né, a partir das experiências da ideia de terceira via, reformularam seus projetos de poder, e o PT é um exemplo disso, é um partido que fez 4 governos, né, pelo menos 3,5, já a Dilma sofreu o golpe, mas 3,5 governos com uma estabilidade política muito significativa. Então, isso precisa ser, né, não houve uma revolução socialista no Brasil, o que aconteceu foi realmente um processo, né, de tomada do poder e de governo, né, no interior de uma sociedade capitalista, na forma de república e de uma democracia, né? Então, isso corresponde ao sistema, correspondeu, né, ao sistema de dominação vigente, tá bom? Só um minutinho, pessoal. Pronto. E aí, o texto, né, o tempo todo vai explicando esse movimento, né, de como é que esta burguesia francesa possibilita, então, que um governante como Luiz Bonaparte restitua o império, né, e consiga colocar fim aos ideais da própria Revolução Burguesa com o apoio da burguesia. Isso é muito interessante. O golpe de Estado, conforme pensado por Marx no 18 de Brumário, ele seria uma estratégia, né, que a burguesia aprende, né? O Estado burguês, a sua forma republicana, né, com parlamentos, com representantes de todos os segmentos sociais, eles possibilitam efetivamente que esses representantes contrariem os interesses da classe dominante. Isso é aceitável. Né? Isso é aceitável até um certo ponto. Nós temos diversos países, né? Você vai chegar até o pessoal brincava, né? Vixe, agora se a extrema-direita brasileira, né, pousar na Dinamarca, vai dizer que lá é comunista, né? Lá é uma sociedade comunista, né? Tal. O problema é que não há comunismo em nenhum país da Europa, certo? O que há são conquistas sociais, das sociais-democracias, que, de certa maneira, distribuíram um pouco mais de renda e, consequentemente, garantiram à classe trabalhadora melhores condições de vida. Você vai dizer, para essa mesma extrema-direita, é muito provável que nos Estados Unidos também eles vejam muito comunismo, né? Apesar das mortes, apesar dos guetos, apesar de toda a fragmentação, existem condições de consumo nos Estados Unidos que não são equivalentes ao que nós temos no Brasil. Aqui no Brasil nós temos uma pobreza, uma miséria, né, onde eu tenho trabalhadores, temos pessoas que trabalham, o problema do Brasil não é desemprego. Então, em várias sociedades burguesas, os miseráveis são desempregados. São aquelas pessoas que não têm emprego, elas são pobres ou muito pobres, vivem de alguma contribuição do Estado. No caso do Brasil, nós temos uma situação ainda mais perversa, porque nós temos uma grande quantidade de trabalhadores que vivem na miséria, mesmo trabalhando. São pessoas que trabalham e mesmo assim vivem na miséria. E aqui a elite ela é tão perversa que ela não possibilita, né, um mínimo de ganho e de bem-estar social.
Em outras sociedades, isso aconteceu. Mas isso significa que a Dinamarca é comunista e o Brasil é capitalista? Não. Nós vivemos, né, dentro de um sistema mundial capitalista, certo? Com formas de distribuição de riqueza diferentes, de modulações nos estados nacionais, no sistema de direitos e garantia de direitos, mas isso ainda no interior de um estado burguês. Então, há uma regulação, né, no interior desse estado para que as coisas possam acontecer até o limite em que as elites efetivamente possibilitarem que elas aconteçam, certo? Então, o exercício da dominação é um aprendizado. Ninguém domina do dia para a noite, assim, eu conto uma história para você e pronto. Dominar envolve tecer, né? Tecer histórias, né? Tecer princípios universais, que são princípios da minha classe, mas que devem valer para todas e todos. A burguesia fez isso, criou os estados nacionais, as repúblicas democráticas, mas, ao mesmo tempo, aprendeu que, em determinados momentos, ela precisa abdicar dos direitos e garantias constitucionais. Quando as tensões sociais ameaçam a instabilidade política de sociedades burguesas, o vínculo entre burguesia e forças armadas, ele é reivindicado. Para quê? Para o combate aos subalternos. Para o combate e o controle social das classes subalternas, da classe trabalhadora. O golpe de Estado, ele então emerge como um dispositivo de manutenção dessa ordem social burguesa. Então, quando essa ordem ela se vê ameaçada, a maneira de preservar é garantir, por meio da força, que isto aconteça. Então, a França do século XIX, aliás, a França do século XVIII, né? Depois a França do século XIX, todos os países, todas as repúblicas democráticas burguesas, em algum momento viveram tensões. Isso não acontece da mesma forma em todas elas, tá? Mas isso está presente de alguma forma em todas elas. Certo? Aí vocês vão dizer assim, não. Nos Estados Unidos isso não acontece. Né? Nos Estados Unidos, eu arrisco dizer que eles criaram um sistema até mais eficiente. Né? Eles criaram 2 grandes partidos com presença das suas elites, o que difere republicanos e democratas são valores, né? No interior da lógica do capital. A gente pode dizer que um tem uma visão liberal, um certo liberalismo social, e o outro tem uma visão mais pautada para um liberalismo extremo, né? Um liberalismo conservador. Mas a regulação do sistema ela está tão bem posta no interior do sistema eleitoral estadunidense que forças socialistas e outras de outros segmentos do espectro político, elas conseguem ser facilmente rechaçadas. Né? Os Estados Unidos eles criaram um processo de integração pelo consumo, onde você tem uma distribuição, né, das possibilidades de consumo com uma valorização do salário, que realmente criou uma situação para eles no qual a conformidade de uma parte da classe trabalhadora
foi muito significativa por um determinado tempo. Não é à toa que hoje, né, nas eleições, assim, nós temos um movimento lá de extrema direita, mas nós temos também nos Estados Unidos, né, uma profusão do debate sobre socialismo. Uma profusão de um debate mais sério sobre direitos sociais, né, coisa que no passado recente não tinha o mesmo volume. Mas essa estratégia também envolve, né, a possibilidade de, num determinado momento de risco, né, as Forças Armadas, não tenho dúvidas, as Forças Armadas estadunidenses, elas são, assim, super, super comprometidas, né, com os valores das sociedades burguesas. Então, esse vínculo realmente foi muito importante, central, para que essas repúblicas, né, elas sofram os golpes de Estado, absorvam os golpes de Estado e depois vivam momentos de abertura. E por que os momentos de abertura são interessantes? Porque são sociedades de mercado. E sociedade de mercado vive de pluralidade, vive de dinamismo econômico. E as sociedades autoritárias imputam um determinado regime totalmente desinteressante para o desenvolvimento de determinados segmentos do capitalismo. Você imagine se todo mundo for todo mundo santa e santo, que fica em casa, só se alimentando ali do mínimo possível para assistir Netflix, só os programas que não podem, que a igreja diz que pode, aí você... Todas as sociedades que vivenciaram um totalitarismo conservador, o Irã é um exemplo delas, experimentaram uma derrocada econômica. Né? Então, isso não acontece por acaso. Né? Por que as ditaduras elas não sobrevivem? Né? Elas não sobrevivem por uma questão ideológica. Elas também não sobrevivem por uma questão material. É preciso, né, possibilitar o empreendedorismo, implementar os mercados, sofisticar os sistemas econômicos por meio do desenvolvimento tecnológico. Então, todos esses elementos criativos, eles experimentaram muito mal as democracias, embora a China, né, a França experimentou um processo de desenvolvimento econômico com Luiz Bonaparte, a China experimenta um processo de desenvolvimento econômico com o Partido Comunista no poder, embora isto lá só tenha acontecido quando você começa a possibilitar determinadas atividades. Quando você começa a sofisticar essas atividades, abrir mais, né, essa economia, você teve ali várias dinâmicas que foram incorporadas pelo Estado chinês, agora estão investindo, já observaram que tecnologias, jogos, animes, né, essa coisa toda é interessante, então isso está sendo possibilitado. Há toda uma inteligentícia econômica que precisa ser cultivada no interior das sociedades capitalistas. E isso, obviamente, tem na forma das repúblicas uma maneira, né, de você garantir, inclusive, a conformação aos ideais dessa sociedade. Que as repúblicas passam, né, elas transmitem aos dominados a ideia de que eles podem participar, né, do poder. Nas monarquias absolutistas, você tinha muito fortemente, né, a ideia de Deus, né? Então, quem é você para questionar Deus, né? Nas sociedades seculares, nas sociedades republicanas e democráticas, os valores são seculares, são de contrato. Isso é outra coisa interessante, porque os Marx e outros intérpretes do capitalismo, Weber, mais precisamente, eles acreditavam que o advento da racionalidade científica nas sociedades de economia de mercado
iria nos levar a um desencantamento do mundo. Consequentemente, a ideia de Deus já não seria tão necessária para a organização social. Essa ideia, ela foi, na minha, pelo menos acredito, superada, né? O capitalismo, ele encanta, né? Ele se apropria de Deus, né? Transforma em mercadoria e uma sustentação ideológica dos seus princípios, né? A Bolsonaro faz isso de uma maneira muito, muito interessante, né? Deus acima de tudo, né? Então eu estou aqui quase e a mitificação em torno da ideia de que ali aquele representante político é um representante de Deus é outro elemento também muito forte, tá? Então o golpe de Estado emerge como um dispositivo de manutenção dessa ordem social. E aí, eu queria arrematar essa reflexão sobre o 18 de Brumário, sobre um aspecto, né, que a gente está discutindo da contribuição sociológica do 18 de Brumário, com essa reflexão do Marcuse, que está logo no início do texto, mas ela é uma reflexão justamente já sobre os elementos finais do texto. Quando o Marcuse diz assim: a classe dominante se mobiliza para liquidar não só o movimento socialista, mas também as suas próprias instituições, que entraram em contradição com o interesse da propriedade do negócio, né? As contradições entre as forças produtivas e os meios de produção. E estas contradições, elas vão aparecer no interior da própria dominação ideológica, né? Então, chega num momento em que essas instituições, criadas pela própria burguesia, entram em contradição com os seus próprios interesses, né? Os direitos civis, a liberdade de imprensa, a liberdade de reunião, o direito ao sufrágio universal, foram sacrificados a esse interesse para que a burguesia pudesse, sob a proteção de um governo forte e restrito, dedicar-se aos negócios privados. Ela declarou inequivocamente que estava ansiosa por desobrigar-se do seu próprio domínio político para livrar-se, desse modo, das dificuldades e dos perigos nele implicados. O poder executivo se converte em poder autônomo. Então, restitui o poder autoritário, né? Sempre há uma explicação, né? Sempre na luta contra o comunismo, pela propriedade, por Deus e pela família, para que a sociedade se mantenha, para que o capitalismo possa se manter, para que, para que os negócios, né, e o consumo possa se manter. Então, essa vinculação das elites ao poder bélico, ele não é uma novidade, ele, na verdade, como Marx explica muito bem, isso em meados do século XIX, ele trata-se de uma característica do próprio sistema de dominação burguesa que vai aprendendo, né, a exercer esse controle, vai aprendendo a sofisticar os seus mecanismos de controle social das classes subalternas, das classes trabalhadoras, impedindo assim o desfecho, né, de uma revolução proletária, ou mesmo o acontecimento de uma revolução proletária. No caso da França, né, o Marx já havia observado a Comuna de Paris como um grande evento histórico, no qual a classe trabalhadora ali desenha, né, os primeiros passos de uma outra sociedade. Bem, essas são algumas reflexões, então, sobre essa obra do Marx, tá bom? E aí eu vou agora abrir um pouquinho para que vocês possam também contribuir um pouco com as contribuições de vocês. Tem algumas coisas no chat. Taxar fortunas, um absurdo, querem empobrecer os ricos. Exatamente. Então, por que é tão, né? Você diz assim, um dos valores da burguesia é o patriotismo, né? Então, você o tempo inteiro coloca o patriotismo como um elemento, né? Devemos ser patriotas, devemos
contribuir com a pátria. O patriotismo, que é um valor, né, que emerge nas sociedades de capitalismo desenvolvido, né, nas sociedades que se industrializaram, criaram comércio, sistemas de tecnologia, blá, blá, blá. Ele, de fato, né, as burguesias foram burguesias que disseram assim, olha, eu quero viver nessa cidade aqui, Berlim é uma grande cidade, Paris, né, Londres. Isso acontece de um determinado jeito. No capitalismo periférico, a coisa é um pouco diferente, porque nós temos uma burguesia que é também extrativista, né? Ela quer extrair do trabalhador no Brasil o máximo para gastar suas fortunas nos grandes centros com as burguesias, né, europeias e estadunidenses. Então, o que eu devo explorar do trabalhador aqui é muito mais do que o cara que está lá na Europa, né, explorando em euros. Eu preciso de muito mais reais. Então, nós vivenciamos uma situação na América Latina, e no Brasil especialmente, de extrema desigualdade. No Brasil, ser trabalhador não é garantia de ter uma boa vida. E mesmo um trabalhador de uma condição que, em tese, né, poderia ser um diferenciado, trabalhador chamado qualificado. Então, nós temos grandes categorias, inúmeras pessoas, milhões de pessoas que trabalham, que se esforçam, que vivenciam rotinas super pesadas, e essas pessoas elas não vivem bem. Elas não vivem, muitas vezes, com o mínimo de dignidade. Elas não têm acesso à saúde, elas não têm acesso à educação de qualidade, elas não têm acesso ao lazer. Né? E agora não têm acesso à comida. Né? Nós temos hoje milhares de trabalhadores que não têm mais hoje condição de consumir carne. Não tem mais condição de comprar uma cesta básica decente. Não tem condições de comprar gás de cozinha. Você imagina um trabalhador hoje ganhando, né, R$1.000, como é que ele provê sua família, como é que ele provê ali de condições mínimas de vida, de boa vida. Então, isso não acontece. E aí vem com essa história, né? Foi empobrecer os bichinhos ricos. Né? O cara tem uma ilha, o cara tem avião, o cara tem helicóptero, o cara tem uma mansão com granizo e ele quer viver assim, enquanto o trabalhador dele passa mal. E ele quer que isso seja justificado. Então, a sociedade burguesa são as sociedades que têm que criar essas narrativas, porque são elas que sustentam. Mas quando elas fracassam, aí existe também maneiras e meios, né, por meio da violência, de você garantir que as revoluções ou que transformações sociais não aconteçam. Professor? Mariana tinha levantado a mão? É que o senhor está falando disso, daí eu lembrei que hoje postaram uma notícia, né, que a Câmara ela conseguiu extinguir o piso salarial de 5 profissões hoje, né? Aí tá tipo engenharia, arquitetura, veterinária, agronomia, todo mundo entrou nesse pacote, sabe? Eu fico pensando assim, diz que é para facilitar a abertura de novas empresas, né? Eu fico, gente, as pessoas são convencidas por essa ideia ainda. Exatamente, a ideia é qual é o projeto? A burguesia brasileira, que é uma burguesia de alto rendimento econômico, ela quer destituir o trabalhador de direitos. Ela entendeu que ela pode viajar para a Europa. Ela não precisa viajar para a Europa todo mês. Ela pode viajar toda semana. Então, eu preciso, né, ir minando mesmo as condições de vida. Né, e piorando, e não garantindo direitos sociais, porque a ideia, né, de que eles trabalham, né? E pronto, a riqueza eles produzem, e que é uma ideia,
que é uma ideia, né, que é a ideia que sustenta o capitalismo, né? E todos acreditando que podem ser esta pessoa que vai produzir a riqueza, que vai só ela, então, gozar de usufruto. Então, quando você acaba com os pesos salariais das categorias, você vai, né, justamente deixando esse trabalhador cada vez mais desprotegido de um sistema de proteção criado no interior das sociedades burguesas, mas do qual a burguesia sempre quis se livrar. Ela sempre vai fazer a pressão para se livrar, né? E colocou no poder uma pessoa, né, que tem uma... Os caras estão nem aí para o que esse cara pensa, para o que esse cara diz, para o que esse cara faz na pandemia. Eles querem ver esses projetos, né? Eles querem o seu projeto de enriquecimento, de garantia dos seus direitos objetivado. Enquanto isso for sendo feito, pronto, o resto é todo mundo que realmente sofra, porque não tem... quem não pode sofrer, quem não pode empobrecer são eles. E aí eles garantem... É muito interessante, porque aos militares está sendo concedido uma série de direitos, benefícios, pensões, aposentadorias especiais, tudo está sendo garantido também a eles. São os demais segmentos, né, da sociedade que vão sofrendo as consequências realmente desse expurgo dos direitos sociais que está acontecendo no Brasil. Professor? Professor? Pode dizer. Ainda sobre o que o Gil Cleiton postou aqui, de taxar as fortunas um absurdo, a nossa Constituição, ela prevê o imposto sobre as grandes fortunas. Só que esse imposto, para ser aplicado, ele teria que ser regulamentado por uma lei ordinária ou complementar, que desde 88 para cá nunca foi feita. Esse seria um caso de como apareceu aqui no penúltimo slide, em que as próprias instituições que entraram em contradição com o interesse da propriedade e do negócio, né? E eu acho que isso ainda vai demorar muito a ser regulamentado, esse imposto. Porque ele é um imposto que cobra quem controla, né? Quem tem o controle disso, né? Então precisaria do patriotismo dessas pessoas, né? Que controlam o capital, são os detentores do capital. São, portanto, a classe dominante. Então é preciso, né? Poderia, né, esses grupos dizer assim, ó, vamos agir com boa vontade, vamos lá, beleza. Mas não, são eles que financiam as campanhas políticas. São eles que financiam quem está lá tomando as decisões. Então não há interesse político em transformar isso numa realidade, né? Então, ou, de fato, as categorias subalternas, elas se organizam e fazem pressão para que esse Estado atue minimamente na defesa dos seus interesses, ou realmente, na situação que está, com a possibilidade de uso das forças militares para a contenção dos grupos subalternos, não há limite para esse domínio, né? E é claro que o proletariado vai... os valores da classe dominante são os valores da sociedade. E se o valor da classe dominante é o mérito, esta sociedade vai reproduzir esses mecanismos. Então, a maioria dos trabalhadores, o que é que eles estão pensando? Eles estão pensando em como vão galgar nas suas carreiras para se tornar, né, detentores de capital e, com esse poder efetivamente desfrutar, né, daquilo que a elite goza, né? E assim, eu consegui porque eu trabalhei. E você não conseguiu porque você não trabalhou. E aí eles não percebem, né, que essa é uma sociedade no qual as oportunidades, elas são cada vez menores, né? Elas são cada vez mínimas. Você vai ter praticamente hoje poucos segmentos, né? Uma sociedade que, claro, tem, né? Você pode se tornar sempre um fenômeno do Instagram, né? Mas é como eu disse, né? Você só é um fenômeno do Instagram se você consegue transformar
essa sua algum talento seu, né, alguma característica sua em meios de veicular marcas a empresas que são realmente quem controla a riqueza no país, certo? Questões. Hoje eu só estou vendo você, Juclei. É, mas no caso de Cuba, eles vêm lutando contra esse domínio externo ou é só birra mesmo deles? O que é que você entende por isso? Cuba, ele é uma situação muito emblemática porque, quando Marx pensa as revoluções socialistas, ele imaginava nas sociedades de grande potencial industrial. Ele acreditava que o capitalismo cumpria um papel na história, certo? Ele acreditava que a indústria era nos países industrializados que as grandes revoluções deveriam acontecer. Então, Cuba não é um país industrializado, é um país pobre, um país que é uma revolução realmente organizada politicamente, mas eles não dispõem de condições materiais para figurar, né, para fazer frente como fez a União Soviética. Hoje eles têm o apoio da China, da Rússia, ali, conseguem manter uma experiência socialista, né, mas com muita dificuldade, com muitas dificuldades, né, a custo de muito esforço e também de medidas autoritárias, né. Então, você tem que barrar, né? Para garantir os valores de uma sociedade socialista, você também tem que, de certa maneira, atuar contra os valores das sociedades capitalistas. E eles fazem isso, né? E isso gera, obviamente, violência e gera violência sobre aqueles que, de certa maneira, não aceitam esse domínio e querem uma sociedade que produza, uma sociedade capitalista, né, uma economia de mercado, quer que essa economia se abra, né? Há muita dificuldade ali, né, para replicar, por exemplo, um modelo de socialismo de Estado, porque você tem vários boicotes, né? Você não teve um desenvolvimento, você não tem um papel econômico como tem a China, né? Então, os Estados Unidos impõem severas restrições a Cuba, que ele nunca vai discutir com a China. Né? Ele faz um discurso aqui e acolá, né? Tentando manter um mise-en-scène. Mas já não tem a mesma. Né? Encarando como um modo pequeno, os Estados Unidos tenta fazer com a China também a questão da força, né? Usando o poderio militar, dizendo que vai atacar com aviões, essas coisas. É mais ou menos o que o presidente aqui do Brasil faz só com a população, né? Você tem, né, essas ameaças no plano internacional, mas hoje a China tem um peso econômico no mundo. Né? Hoje a China ela conseguiu algo que a União Soviética não conseguiu. Ela tem um peso, ela tem uma importância econômica. O mundo vem para a China. O mundo depende de insumos que vêm da China e só da China. Né? A China conseguiu desenvolver. Você chega. As universidades chinesas, gente, melhor não ver, mas se vocês quiserem assim, sofrer, você entra aí tem um canal chamado Pulando a Muralha, que é de uma chinesa mesmo da China, que é muito engraçado. Mas eles lá visitando uma universidade é algo muito impactante mesmo. Entendendo? Pula a muralha, exatamente, Mariana. Me dei só um minuto.
Exatamente, Mariana, da Cici mesmo. Então, assim, é algo que você olha ali e você diz, pô, não dá, entendeu? É um negócio pensado, planejado para ser uma potência. E aí, com uma potência, você lida de outro jeito, com um subalterno, com um ignorante que não sabe nem o que é a universidade, que quer impor uma teocracia. Você lida de outro jeito, né? Tem como. Professor, o senhor acha que o trabalho na China é mais valorizado do que em outros países capitalistas? Não, eu acho que lá eles têm outras dificuldades. Lá eles têm uma experiência ainda muito complexa e que a gente ainda precisa até entender um pouco melhor. Mas eles inclusive, há situações muito complicadas, mesmo de sujeição da classe trabalhadora na China. Então, não é uma coisa assim que eu tomaria como um exemplo. Eu acho que até é uma subversão de muitos valores, porque, pelo contrário, você criou um aprisionamento pelo trabalho, quando Marx pensava numa emancipação. Pois, gente, eu vou encerrar por hoje, tá bom? Se tiver mais alguma questão, vocês podem deixar no mural e trazer para a gente discutir. Professor, você pode só disponibilizar